Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Joaquim. Meu nome é Ricardo, nós somos residentes do terceiro ano de Ortopedia e Traumatologia aqui em Pernambuco e hoje a gente tem uma coisa para falar aqui com vocês. Esse é o primeiro episódio do Ortopedia QMcast e hoje a gente vai discutir aqui por que eu criei o Ortopedia QM. E na verdade a ideia de ter criado esse Ortopedia QM foi exatamente trazer conteúdo de forma prática, direta e objetiva para vocês aqui pelas redes sociais, seja podcast, Instagram, YouTube, enfim, das diversas formas possíveis. E, Ricardo, o que é que tu acha, assim, que o Ortopedia QM já conseguiu fazer nesses últimos tempos, já ajudar algumas pessoas? O que é que tu tem observado nisso? O que eu acho, e na verdade isso não é o que eu acho, é o que a gente escuta de muita gente, né, no Instagram, lá nos directs que a gente recebe, é que muita gente foi beneficiada do conteúdo que a gente postou lá, muita gente que prestou prova para especialista, de vez em quando vem elogiar a gente, elogiar o conteúdo, dizer que ajudou bastante na aprovação do título, e também o pessoal que está entrando na residência, ou que está durante a residência, que também se beneficiou bastante do conteúdo que a gente colocou por lá. Eu acho que o principal beneficiado do nosso conteúdo foi o R1, que, assim, conseguiu entrar na residência já sabendo de alguma coisa, já mais bem preparado, já tendo noção do que esperava do mundo da ortopedia e o que é que ele estava entrando, né? Porque muita gente entra e não sabe o que é que vai esperar ele aí na residência. Massa. E, assim, eu acho que a gente hoje em dia tem uma oportunidade enorme, que é a parte das redes sociais, da internet, da facilidade da tecnologia, de passar um conteúdo, que muitas vezes a gente vai lá no livro, estuda o conteúdo, e tem uma ou duas imagens, e a gente fica tentando imaginar como aquilo seria na prática, e hoje, com o Instagram, com os casos clínicos lá que a gente posta nos stories, e com as próprias discussões mesmo por vídeo, a gente acaba por encurtar caminhos. Então, a ideia, na verdade, eu criei esse Ortopedia QM quando foi em outubro. Quando foi em dezembro, eu comentei com o Ricardo, ele não tem Instagram, esse cidadão aí não tem Instagram, pessoal, e ele achou que realmente era uma ideia. O que é que tu achou? Por que tu quis entrar e tu tá aí dando a cara e tá com todo aí no Ortopedia QM junto com a gente? Bom, primeiro eu concordei totalmente com assim, o porquê de você ter criado, né, a questão de você ter entrado na residência sem saber de muita coisa, meio perdido, e você queria, assim, passar o conteúdo para ajudar outras pessoas, e eu achei que isso aí era uma atitude bastante louvável, e acho que foi isso aí, eu queria ajudar outras pessoas, e também sempre tive esse interesse em ser professor, sei lá, isso é o mais perto que eu consigo chegar hoje, de ser professor, eu acho, né? Então, acho que foi esse interesse aí. E é uma coisa que eu acho que até a gente conversou no congresso, Ricardo, não sei se tu lembra, porque quando a gente estava falando sobre o Ortopedia QM, eu falei do Ortopedia QM, aí eu lembro que até tu falou, rapaz, tu virou blogueirinho, que negócio é esse? Isso aí é meio errado. E assim, uma questão que realmente eu tinha um certo distanciamento, porque você ser blogueirinho é uma coisa, e você tá na rede social, seja Instagram, em qualquer lugar que a gente esteja, com um propósito definido, de ajudar pessoas, de passar um conteúdo realmente de qualidade, porque tudo que a gente faz, a gente estuda antes, a gente revisa, a gente discute, então não é uma questão só de blogueirinho, é uma questão realmente de um propósito maior. E foi isso até que naquele momento tu falasse, e aí tu falou, bicho, ó, se você quiser ajuda, eu fiz, bicho, tô dentro, e a gente tá conseguindo realmente nesse tempo, como a gente falou, muitos resultados, né? Resultados do dia a dia mesmo, muita gente dando depoimento. Hoje mesmo, uma colega nossa que fez o treinamento, né, na primeira turma, me falou lá no direct, no Instagram, algumas coisas assim que eu fiquei muito feliz. Como... eu acho que tu mencionou aí o treinamento, eu acho que tem um pessoal que talvez esteja assistindo esse videocast aqui da gente e talvez nem saiba do que ele tá falando. Fala um pouco aí do treinamento.
Na verdade, a ideia do Instagram, como eu falei, foi para passar conteúdo. E a gente faz isso todos os dias, durante todo esse tempo, seja em todas as redes sociais. Mas, quando chegou no começo desse ano, né, a gente vendo o que aconteceu na nossa história, no nosso primeiro ano de residência, que foi um ano de dificuldade, um ano em que eu lembro que eu não conseguia estudar de forma alguma. Eu passava semana enfurnado lá na enfermaria, bloco cirúrgico, plantão, ambulatório, tudo. E cheguei na residência ali sem conseguir estudar no primeiro ano. Então, a partir dessa dificuldade, que foi um problema meu, foi um problema seu também, né? E de todo, acho que... Com certeza. Só sobrevivia, basicamente, né? A gente praticamente passava, né? Passava sobre isso. E a partir desse problema, a gente decidiu fazer uma turma de treinamento para quem iria se tornar R1 naquele momento, né? E graças a Deus foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? Porque a gente está ainda com o pessoal e vai ficar por muito tempo. E onde foi um treinamento, a gente fez parte prática, com materiais, teórica, enfim, uma plataforma bem diferente. E graças a Deus teve muito bons resultados. Mas, Ricardo, eu tava antes de começar aqui no podcast, eu estava me lembrando, a gente era R1, eu acho que, não sei se você lembra dessa história, acho que foi maio ou junho, e a gente foi passar uma visita com o nosso chefe, e tinha um paciente que tinha sido operado, acho que era uma fratura do tornozelo, se eu não me engano, e ele falou, nos questionou sobre os princípios de estabilização óssea, o que a gente iria fazer, qual era o material que a gente iria utilizar. Tu se lembra dessa história? Com certeza. Aí ele deu uma sabatinada na gente sobre os materiais, se a gente já ali querendo operar alguma coisa, ele perguntando primeiro o que é que tinha nas caixas, o que é que eu ia procurar nas caixas, que instrumental ali eu precisava para fazer aquilo que eu estava pensando em fazer. E a gente ali estava meio, não totalmente perdido, mas a gente não estava com segurança realmente do que tinha na caixa, do que a gente precisava, de como é que a gente ia fazer aquilo ali que a gente estava pensando. Com certeza eu lembro. E a questão é que ele perguntou sobre, eu lembro bem disso, ele perguntou quais são as brocas que vêm numa caixa 3,5. E aí a gente ficou, a gente acho que já até tinha entrado em várias cirurgias dessa, de fratura de tornozelo, por exemplo, mas a gente ficou patinando ali na resposta, na sabatina, e depois ele chegou e falou, você acha que você tem como operar um paciente, você tem como saber, você tem como discutir sobre uma fratura, sobre o tratamento cirúrgico de uma fratura, por exemplo, sem conhecer a broca, ou seja, sem conhecer o mínimo que seria para que a gente pudesse fazer aquilo. E aí e essa história realmente foi uma coisa que envolveu todos nós na época, a gente era R1, e me marcou demais, porque realmente essa situação em específico, se você parar para pensar, o aluno que estava lá com a gente no treinamento, ou o pessoal que está no podcast, no Instagram, no dia a dia, ele já saberia dessa resposta, só pelo fato de ter visto os stories, de ter prestado atenção e entrado numa discussão ali na rede social. Então, para você ver a dimensão que isso tem, né? Que isso tem. Com certeza. E eu acho que foi pensando nisso, né, e tentando diversificar mais as formas como a gente está passando o conteúdo, vai passar conteúdo pro pessoal para ajudar o pessoal que de alguma forma tem contato com ortopedia e traumatologia, que a gente agora está conseguindo, está começando, engatinhando aí, fazendo esses podcasts, né? E eu acho que essa semana... Como é que vai ser? Bom, o podcast, o que a gente está pensando é fazer de diversas formas, né? Então, a gente vai fazer um papo com um especialista, então a gente sabe que muitas vezes a gente vai ali pro livro, ler um conteúdo, um assunto, e aquilo fica muito ali no campo teórico, e às vezes a gente quer uma visão mais prática, uma visão de uma pessoa que já tem vivência naquela área, uma pessoa que lida com aquilo ali todo dia, para dar um toque, para mostrar para a gente o que é importante realmente, o que é um pouco diferente da teoria, e dar um norte para a gente em relação àquilo que a gente lê no livro. Massa. Então, assim, a ideia desse podcast é mais uma forma de fazer com que você
relembre alguns conceitos, ou aprenda, às vezes, algum conceito, porque a gente sabe, né, que o momento que a gente está no trânsito, a gente que está em Recife sabe o que o trânsito faz a gente ficar, às vezes, horas, né? Então, imagine você estar ali meia hora no trânsito, você ouvir um podcast de determinado assunto, e você vai relembrar o que você estudou, ou pelo menos você vai introduzir um assunto. Então, eu acho que o podcast é uma ferramenta que eu, particularmente, utilizo demais. Você tem uma ideia, eu escuto, né, podcast de finanças, de política, de medicina. Então, eu acho que é um meio gigantesco, é uma forma, assim, maravilhosa de passar conteúdo. Então, a gente vai trazer isso a vocês, bate-papo com alguns especialistas, como o Ricardo falou. Além disso, a gente vai trazer alguns áudios de aulas que a gente, porventura, vai fazer ou já fez, para que vocês possam aí também aproveitar esse momento, tá certo? Então, e claro que para quem tiver alguma dica e alguma sugestão de como a gente pode aprimorar o podcast, com certeza a gente vai estar aberto aí para escutar e fazer alguma coisa a mais para melhorar isso aí. Isso é uma coisa também que a tecnologia e as redes sociais, eles permitiram, né? Porque eu acho que em nenhum canto você tem uma resposta tão rápida quanto nas redes sociais, seja no Instagram ou em qualquer outro lugar. Muitas vezes a gente faz um conteúdo, o pessoal, não gostei do formato, era para ser dessa forma, ou então o pessoal diz, pô, ficou muito bom assim. Então a gente também está aberto para ouvir de vocês, tanto sugestão de temas, mas de formatos, assim, o que vocês poderiam trazer de diferente para que a gente pudesse produzir para vocês. Com certeza. Mas o pessoal que tá vendo, vai ver esse vídeo aí, ele quer saber quando é que vai ser o primeiro podcast. E aí? Então, a gente tá gravando hoje, né? Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é 5. Hoje é 5 de abril, tá certo? Então, possivelmente esse primeiro episódio deve ir para as plataformas, né? Que é Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim, todas as plataformas de podcast. Eu creio que amanhã a gente já vai lançar esse primeiro. E ainda nessa semana a gente vai lançar um bate-papo com um especialista, tá certo? Que a gente fez, foi bastante interessante. E também outras aulas. A gente não vai deixar um cronograma específico de tal dia, até porque a gente está estruturando isso. Mas não se preocupem que vai ser da melhor forma possível, né? Que a gente puder, a gente vai dar o nosso máximo, certo? E esse primeiro papo de especialista, eu garanto a vocês que ficou muito top, muito bom mesmo. Vocês vão gostar. Esse primeiro episódio realmente de conteúdo ficou, assim, espetacular. A gente tinha planejado uma coisa, no final das contas fez até outra, de outro formato, mas a discussão foi tão boa e tão produtiva que eu acho que vai valer muito a pena para todo mundo. Vai, com certeza. Então, galera, é isso aí, essa primeira conversa inicial do podcast do Ortopedia QM Podcast, foi exatamente mostrar por que a gente criou isso aí, por que a gente criou todo o Ortopedia QM, porque a gente está se dedicando tanto entre a nossa vida aí, a gente tem prova de título no final do ano, nossa vida de residente, nossa vida de médico, e para fazer realmente para vocês alguma coisa diferente. Então, eu acho que eu estou muito feliz, particularmente, como eu falei, por estar criando isso aí, junto com o Ricardo, do podcast, especificamente. E vamos em frente. Mais alguma coisa aí, Ricardo? Não, acho que é isso aí mesmo. Feliz por dar esse novo passo. Tomara que dê tudo certo e a gente produza muito conteúdo bom aí para todo mundo. Show de bola. Então, quem tem interesse aí em ver o que a gente está fazendo, nós temos agora o podcast Ortopedia QM, a gente tem também no Instagram Ortopedia QM, tá certo? No YouTube, canal Ortopedia QM, tá bom? Então, todas essas plataformas vocês podem aproveitar lá ao máximo para esse momento, para aprender e para discutir com a gente. Tá bom, galera? Então, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço, a gente se vê.